Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Estudo esse que, durante essa semana, nós estamos vendo a segunda parte dos ensinamentos do discipulado que Jesus fez ali com os seus 12 amigos. Esses ensinamentos não foram válidos, não foram úteis apenas aos discípulos, os 12, mas também são válidos, úteis e necessários para mim e para você que vivemos nos dias atuais. Os ensinamentos de Cristo percorrem todo o tempo e são úteis e relevantes para toda a cristandade. E que nós possamos estar aqui apercebidos, de coração aberto, de mente aberta, com, vamos dizer assim, com o solo do nosso coração fértil e desejoso para viver a realidade daquilo que agrada a Deus. Nosso estudo guiado está começando, tá bom? Mas antes da gente adentrar no estudo de hoje, que vai ser maravilhoso, eu quero convidar você a, junto a mim, fechar seus olhos para nós buscarmos a presença de Deus em oração. Vamos orar juntos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de podermos buscarmos a Tua face, a Tua presença por meio dessa oração. Que por meio do Teu Santo Espírito, Ele que transmite a nossa oração a Ti, se preciso for com gemidos inexprimíveis, que Ele venha até nós, Pai, falar aos nossos corações, de maneira poderosa e extraordinária, para que nós possamos estar apercebidos daquilo que agrada a Ti, das coisas que precisamos melhorar, crescer e amadurecer, para viver a realidade que o Senhor almeja que nós vivamos. Perdoa os nossos pecados, Pai. Fica conosco. Dá-nos a Tua graça, dá-nos a Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, quarta-feira, dia 21 de agosto, é: Você pode beber o meu cálice? Olha que pergunta interessante. Vamos ver qual será a resposta. No final do estudo, eu e você precisamos dar uma resposta. E nós vamos saber qual a resposta que vamos dar. Foi apresentado aqui o contexto de Marcos, que nós vamos ler, capítulo 10, do versículo 32 ao 45, que diz assim, ó: Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, e açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filho de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: Permite que, na tua glória, nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que estou bebendo, e serão batizados com o batismo que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No dia de hoje, a gente vai discorrer um pouquinho sobre o verso para memorizar que foi apresentado no dia de sábado. Aqui a gente tem acesso a todo o contexto e o desfecho que é apresentado, inclusive o verso, onde fala ali que
nem mesmo o Filho do Homem veio a esse mundo para ser servido, né? Ele veio para servir e a maneira como ele serviu foi entregando a sua própria vida para o resgate e para a salvação de muitos. Interessante que logo no início do texto fala que Jesus estava junto com seus 12 amigos e algumas pessoas indo em direção a Jerusalém. E ali o texto apresenta a situação em que essas pessoas se encontravam. A multidão que estava com ele estava com medo, porém os 12 estavam de maneira diferente. Eles estavam maravilhados, admirados. E aqui nós precisamos entender por que é que eles se encontravam nessa situação. Veja, na cabeça deles, por mais que Jesus tivesse avisado várias e várias vezes o que iria acontecer em Jerusalém, na cabeça deles, Jesus estava indo para Jerusalém para ser coroado, para tomar posse do trono de Davi, para, vamos dizer assim, ser o líder supremo da nação judaica, para representar o povo e os livrar da opressão romana. Os discípulos tinham essa alta expectativa na primeira vinda do Messias. E aí, interessante, que logo no início Jesus, quando percebe aquela situação, ele logo começa a conversar à parte com os seus 12 amigos, com os seus 12 discípulos. E aqui é algo bastante interessante, porque perceba que não é a primeira vez que Jesus chama a atenção deles sobre os eventos que iriam acontecer. Jesus já tinha falado várias e várias vezes. E aí, mais uma vez, ele repete. Eu separei aqui alguns pontos e falo o seguinte, à medida que Jesus se aproximava de Jerusalém, revelava aos discípulos o que aconteceria lá. Jesus, ele não apenas não resumiu, ele de maneira bem detalhada, ele descreveu. Inclusive é um outro ponto que eu destaquei aqui, ó. É impressionante quão específico Jesus foi a respeito de sua morte e ressurreição. Jesus diz, olha, nós vamos a Jerusalém, lá eu serei entregue aos chefes dos sacerdotes, aos mestres da lei, eles vão me condenar à morte, eles vão me enviar para os líderes gentios. Ali eu serei escorraçado, ali eu serei envergonhado, ali eles vão me cuspir, eles vão me açoitar, eles vão fazer muitas coisas comigo. Eu vou morrer, mas vão passar 3 dias e eu vou ressuscitar. Aí eu te pergunto, os discípulos deram ouvido dessa vez? Será que os discípulos ouviram? Infelizmente não. É como se tivesse entrado no ouvido e saído no outro. Sabe por quê? Veja o que acontece logo em seguida. Eu separei aqui, ó, aparentemente, mas quando não queremos ouvir uma coisa, é muito fácil ignorar. A gente vê que logo em seguida, Tiago e João chegam com proposta a Jesus, né? Senhor, faz o seguinte, quando a tua glória for instaurada, quando tudo estiver nos conformes daquilo que a gente está imaginando e pensando que vai acontecer, faz o seguinte, deixa que um de nós sente à tua direita e o outro sente à tua esquerda. Deixa a gente estar junto no teu governo. Interessante isso. É de fato aquela triste situação que às vezes acontece no seu familiar. Provavelmente você já deve ter ouvido falar muito dessa realidade, em que muitas vezes os pais tentam chamar a atenção dos filhos acerca de alguns assuntos e os filhos simplesmente ignoram. Dão ouvidos a qualquer coleguinha, amigozinho que fazem na rua, mas não escutam os seus pais, que os amam e que dariam tudo pela vida deles. Até que chega o dia em que eles quebram a cara. Até que chega o dia em que eles lamentam. Se mais antes eu tivesse ouvido os meus pais. Os discípulos estavam vivendo essa realidade. Não era a primeira vez, como eu tinha mencionado aqui, que Jesus chamava a atenção a eles. Jesus, por diversas vezes, em várias oportunidades e ocasiões, ele chamou a atenção dos discípulos, dizendo, olha, a minha missão é outra. O meu propósito de vida aqui na Terra é outro. Não é isso que vocês estão pensando, não é isso que passa pela cabeça de vocês, não. Eu vim para morrer. Eu vim para entregar a minha vida. Porque o que está em jogo é a vida de todas as pessoas do mundo. E o meu sacrifício vai resolver essa questão. A minha entrega vai pagar o preço do pecado. Porque o preço do pecado é a morte. Eu preciso morrer para que vocês possam viver. Essa vida que vocês vivem não é a vida
que meu Pai criou, não é a vida que nós esperamos que vocês vivam. Existe uma vida mais plena, mais completa e mais perfeita. Mas para vocês terem acesso, é preciso que eu pague o preço. Os discípulos, infelizmente, ignoraram isso. E aí a gente vê a realidade, né? Aparentemente, foi isso que Tiago e João fizeram ao se dirigirem a Jesus com um pedido. Mesmo após Jesus abrir o seu coração ali, falar das coisas que iriam acontecer a ele, porque eu imagino, não deveria ser nada fácil falar sobre esses assuntos, sobre tudo o que iria acontecer a ele. Você ser surpreendido com uma coisa é uma coisa, mas você saber o que vai lhe acontecer e mesmo assim aceitar é uma realidade totalmente diferente. E o simples fato de Jesus afirmar aos seus discípulos, contar várias e várias vezes, mostrava a convicção que ele tinha e a entrega que ele tinha feito da própria vida. E ver os discípulos ignorando assim na maior, eu imagino que só, vamos dizer assim, machucou mais ainda a Jesus. Tiago e João chegam e fazem um pedido. Senhor, queremos que o Senhor permita que a gente sente à tua direita e à tua esquerda. A gente quer colaborar no teu projeto, no teu reino. A gente quer fazer parte. Afinal de contas, nós somos teus melhores amigos. Nós estivemos nos momentos mais importantes do teu ministério. Nós vimos a transfiguração, né? Nada mais justo do que ser dado o direito a mim e a meu irmão aqui de sentar no teu lugar. No teu lugar não, próximo a ti, ao teu lado, né? E ali Tiago e João fizeram esse pedido. Jesus chega para eles e diz, olha, vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não têm noção, vocês não têm a dimensão do que estão pedindo. Vocês devem estar equivocados. Olha esse ponto que eu falei aqui, ó. É fácil criticar o pedido deles como completamente egocêntrico. Provavelmente a nossa reação seria a mesma reação que os outros 10 tiveram com relação a Tiago e João. Provavelmente a gente se sentiria como pessoas que foram passadas para trás, que foram enganadas, né, que foram deixadas de lado, que não foram consideradas. Por quê? Porque a realidade que se passava ali na cabeça de Tiago e João, de que o reino de Cristo iria ser instaurado em Jerusalém, era a mesma coisa que se passava na cabeça dos outros 10. A diferença é que é como se Tiago e João tivessem se aproveitado de uma oportunidade, de uma brecha, para adiantar, né? Para colocar, vamos dizer assim, o ponto de vista deles logo em vigor. De tipo, vamos aproveitar a oportunidade e vamos garantir logo a nossa cadeira no reino de Jesus. Vamos aproveitar a brecha que os outros não estão com coragem, não tomaram iniciativa e vamos tomar a iniciativa. Provavelmente os 10 discípulos ficaram chateados exatamente por conta disso. Porque não se sentiram incluídos pelos outros 2. E um outro ponto que eu destaquei aqui, ó, Jesus procurou aprofundar a compreensão deles exatamente sobre o que estavam pedindo. Ele perguntou se poderia beber o seu cálice ou serem batizados com o seu batismo. Jesus chega para os 2 irmãos ali e diz, olha, vocês têm certeza que é isso mesmo que vocês querem? Talvez vocês não tenham a dimensão do que estão pedindo. Deixa eu explicar. Vocês estão prontos para beber o meu cálice? Vocês estão prontos para serem batizados com o batismo a qual eu estou sendo batizado? Qual foi a resposta deles? Sim, nós estamos, nós queremos, é exatamente isso que estamos procurando. Eles não entenderam o que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer com beber do cálice foi exatamente estar pronto para dar a sua vida em sacrifício em prol do Evangelho. Se Jesus tivesse sido claro, bem claro com eles, talvez a resposta deles tivesse sido outra. Mas por que eles não conseguiam entender? Por que eles não conseguiram compreender Jesus? Essa realidade a gente percebe que é meio que a realidade da vida dos discípulos em todo o ministério de Jesus. Até que Jesus morre e eles compreendem completamente o significado da sua primeira vinda. Mas enquanto isso não acontece, os discípulos vivem aquela realidade do cego, vendo apenas uma penumbra, vendo com uma visão embaçada, ou seja, não tem uma totalidade da visão do plano de Deus.
Os discípulos achavam uma coisa, pensavam uma coisa, vislumbravam uma coisa, quando na verdade era outra completamente diferente. E quando Jesus fala sobre o seu batismo, Jesus está se referindo à sua morte. Porque, a bem na verdade, é isso que o batismo significa: morrer o velho homem e nascer uma nova criatura. Todas as pessoas que passaram pela experiência do batismo, elas deixaram de lado a antiga vida que tinham para viver uma nova realidade de vida. Então, quando Jesus diz: vocês estão prontos para beber o meu cálice, vocês estão prontos para o batismo, Jesus estava querendo dizer o seguinte: vocês estão prontos para verter a vida de vocês em sacrifício? Vocês estão prontos para negar a si mesmo? Vocês estão prontos para morrer pela causa do Evangelho? Qual foi a resposta dos discípulos? Sim, nós estamos prontos. E aí, Tiago e João, no entanto, não perceberam isso. De modo leviano, responderam que eram capazes. O que foi que aconteceu? Jesus então profetizou que eles beberiam o seu cálice e seriam batizados com o seu batismo. E de fato isso aconteceu na vida deles. Tiago, por exemplo, foi o primeiro mártir cristão. Foi o primeiro discípulo a perder a vida em prol do Evangelho. João, coitado, ficou isolado de tudo e de todos. Ficou recluso ali na ilha de Patmos. Não sofreu martírio, mas sofreu um bocado com o isolamento. Tentaram de várias formas tirar a vida dele. Inclusive, jogaram ele dentro de um tacho de óleo. Mas pela misericórdia de Deus, ele não morreu, porque ele ainda tinha uma missão a cumprir. E foi graças a esse aprisionamento que ele teve em Patmos que ele escreveu o livro de Apocalipse, onde enviou suas cartas para as igrejas e trouxe luz importantíssima, principalmente para o tempo em que nós vivemos. Os dois que disseram que estavam prontos para beber do cálice e tomar o batismo ali de Jesus, sofreram muito. Eles não tinham a noção do que estavam pedindo. Mas mesmo assim, tudo aquilo que eles quiseram e aceitaram aconteceram na vida deles. A pergunta que eu faço para mim e para você é: e hoje, eu e você, será que já estamos prontos para beber do cálice de Jesus? Será que nós já nos encontramos preparados para o batismo de Jesus? Hoje, o conhecimento chegou até nós, o significado das palavras que Jesus estava falando ali aos seus discípulos. E a pergunta que deve ser feita é exatamente essa: estamos devidamente preparados? Sim? Ótimo. Ainda não? O que nos falta? O que nos falta para estarmos devidamente preparados? Eu separei um outro ponto que diz assim, como os discípulos reagiram à resposta de Jesus? Quando os 10 ficaram sabendo ali o que estava acontecendo, como foi que eles reagiram? Eles não gostaram, né? Eles ficaram chateados. Eles ficaram indignados. Interessante. A gente viu no contexto do dia de ontem, se eu não me engano foi a lição de ontem, falando sobre as crianças, anteontem, melhor dizendo, que Jesus ficou indignado, né, com a forma como os discípulos tratavam as famílias que estavam trazendo ali as crianças. Dessa vez não foi Jesus que ficou indignado, mas os 10 que estavam sendo excluídos por Tiago e João, que ficaram indignados com ele. Eles se sentiram traídos. Essa é a palavra que descreve o sentimento deles. De tipo, olha, vocês estão tentando governar com Jesus sem a gente. Vocês estão excluindo a gente. O que torna vocês melhores que a gente? Isso, às vezes, é o sentimento que é despertado em nós, quando nós não entendemos o verdadeiro plano de Deus, quando nós não entendemos o verdadeiro motivo do Evangelho, da existência do Evangelho. Nós podemos nos indignar quando as coisas não saem como a gente planeja e quer. E esse sentimento que os 10 estavam experimentando pode ser hoje uma realidade na minha e na sua vida. Um outro ponto que eu destaquei, e é o último ponto, diz assim: Jesus ensinou que os governadores usam o poder para obter vantagem. Contudo, no reino de Deus, o poder é usado para edificar e abençoar os outros. A indignação dos discípulos é porque eles se sentiram excluídos dentro do plano de governo que João e Tiago estavam ali definindo. Do tipo, nós não teremos o mesmo prestígio que Tiago e João, pois
Tiago e João já conseguiram consolidar ali o seu lugar, né, de influência no lado direito e esquerdo de Jesus. A gente vai ficar para trás, a gente vai ser rebaixado. O que passava pela cabeça deles era o prestígio dentro do governo de Jesus, que eles estavam perdendo por não terem tido a iniciativa de Tiago e João. Aí Jesus, percebendo, né, essa tristeza deles, essa indignação, Jesus explica, olha, dentro da realidade do mundo, funciona da seguinte forma. Existem os governadores, né, eles governam sobre a terra, sobre as pessoas, e existem as pessoas importantes, que no caso ali seria Tiago e João. Essas pessoas importantes exercem influência sobre os governantes. Jesus estava meio que contando uma parábola para exemplificar o que estava passando pela mente deles. E tipo, olha, vocês acham que Tiago e João vão exercer influência sobre mim no meu governo. Mas deixa eu dizer como é que vai funcionar o meu governo. Deixa eu dizer como é que funciona o governo de Deus. Todo aquele que quer se exaltar, ele deverá primeiro ser servo. E aquele que quiser ser o primeiro, ele deverá ser escravo de todos. Na realidade, o que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, se Tiago e João estão querendo ser primeiro, eles se tornarão escravos de todos vocês. Se vocês querem ocupar o lugar de Tiago e João, vocês precisam ser servo. Porque é assim que funciona o reino de Deus. Não é se enaltecendo, pisando os outros que vocês vão se tornar grandes, não. O reino de Deus, a ordem não é essa, a lei não é essa. Mas aquele que se humilha, aquele que se serve, aquele que agrega na vida do outro, edifica, amadurece, abençoa, essas pessoas terão sim uns lugares no meu reino. Mas enquanto vocês estiverem procurando o prestígio próprio, não haverá espaço para vocês. A pergunta feita no início foi: vocês podem beber o meu cálice? Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. A resposta que nós damos para o estudo de hoje é: se ainda não, que nós possamos nos preparar. Afinal de contas, Papai do Céu nos abençoou com 2 semanas, abordando exatamente o treinamento, o preparo, né, ali, o acompanhamento que Jesus teve com os seus discípulos. E deixa eu te dizer uma coisa, esse acompanhamento está disponível para mim e para você hoje também. Porque esse acompanhamento não foi exclusivo apenas àquela época, apenas aos 12, não. Esse acompanhamento é para todos os discípulos de Jesus. E eu e você somos discípulos de Jesus. Eu e você somos cristãos. Independente da denominação que fazemos parte, nós somos discípulos, nós somos cristãos. E Jesus quer nos preparar, Jesus quer nos capacitar. Sabe por quê? Porque da mesma forma que algumas coisas estavam para acontecer na época dele, algumas coisas também estão para acontecer hoje. Jesus veio a primeira vez, Jesus voltará a segunda vez. E para que Jesus volte a segunda vez e eu e você não sejamos, vamos dizer assim, pegos de surpresa, como aconteceu com os discípulos, nós precisamos estar devidamente preparados. Então eu e você não podemos perder esse estudo maravilhoso. Nós precisamos estar atentos e preparados para poder receber as bênçãos que Papai do Céu deseja dar a mim e a você. É isso? Que Papai do Céu continue nos abençoando, nos protegendo de todo mal. E que Ele continue nos convidando e nos trazendo a esse momento tão singular e tão importante do nosso dia. O nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.